Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar sobre a tendência de mercado que está redefinindo a economia brasileira e mundial, as agrotechs. Nessa apresentação, eu vou explorar não apenas o conceito, mas como a fusão entre agricultura e software está criando o que a gente chama de fazendas inteligentes. A gente vai analisar desde a origem do termo até os casos reais de empresas que estão transformando tratores em robôs e sementes em tecnologia pura. O objetivo vai ser entender como que a tecnologia garante a segurança alimentar do futuro. Então, para começar, vamos alinhar o que é esse conceito. O que é esse termo, né, agrotech? Ele vem da contração de Agriculture e Technology. Basicamente, trata-se de um novo setor da economia composto por empresas que aplicam tecnologia digital nas diversas etapas da cadeia produtiva agrícola. A gente está falando de levar a conectividade para o meio da plantação. Só que como e por que esse termo surgiu? Ele deriva de um movimento histórico. A agricultura ela já passou por fase da mecanização, que é o agro 2.0, da automação, que é o agro 3.0, e agora a gente está vivendo o agro 4.0. Esse termo ganhou força global na última década devido a uma pressão demográfica insustentável. As projeções indicam que a população mundial não para de crescer, mas a quantidade de terra disponível para o plantio é limitada. Ou seja, o surgimento das agrotechs é uma resposta à necessidade de aumentar a produtividade verticalmente, produzir muito mais no mesmo hectare de terra. Entendendo a origem, a gente precisa ver como que elas operam no dia a dia. A agricultura tradicional sempre foi uma indústria a céu aberto, refém de variáveis incontroláveis como a chuva, o sol, pragas, o vento. As agrotechs surgiram para diminuir essa incerteza. Elas trabalham transformando a natureza em dados. O método de trabalho dessas empresas baseia-se no ciclo, que é coletar, processar e agir. Elas utilizam sensores para coletar dados do ambiente físico, processam isso via Big Data na nuvem e devolvem uma ação precisa para o produtor. Elas surgiram porque o custo de errar ficou muito alto. Hoje, com as margens de lucro apertadas e as mudanças climáticas tornando o tempo imprevisível, o agricultor não pode mais confiar apenas na sorte. Ele precisa de tecnologia para mitigar riscos e garantir que a safra aconteça, chova ou faça sol. E o que essas empresas fazem de novo? Qual que é a grande inovação? Dá para destacar a agricultura de precisão nesse meio. Para explicar de forma simples, imagine que antes, se uma plantação precisava de nitrogênio, o fazendeiro aplicava a mesma quantidade no campo todo. Isso gerava desperdício e contaminação do solo. A inovação das agrotechs permite dividir esse campo em centenas de micros pedaços. A máquina passa e aplica o insumo apenas onde é necessário, variando a dose metro a metro. Outra proposta central é a sustentabilidade via rastreabilidade. O consumidor moderno quer saber se o café que ele bebe causou desmatamento, e as agrotechs usam tecnologias como blockchain para rastrear o grão do plantio até a xícara, garantindo transparência total e agregando valor ao produto. É fundamental a gente diferenciar o cenário atual do mercado tradicional. A gente pode resumir essa diferença em dois conceitos: o reativo versus o preditivo. No mercado tradicional, a gestão é baseada na intuição e na reação. O produtor percorre a lavoura, vê uma folha amarela indicando doença e corre para comprar algum remédio. O problema já aconteceu, a perda já ocorreu. No mercado agrotech, a gestão é preditiva e baseada em dados. Antes mesmo da folha ficar amarela, câmeras especiais e algoritmos já identificaram o estresse da planta e avisaram o gestor no celular. Saímos da era do olhômetro e do caderno de anotações para a era dos dashboards em tempo real e tomada de decisão baseada em estatística. É a profissionalização total da gestão rural. O portfólio de soluções é vasto, mas eu vou detalhar as principais para a gente visualizar a tecnologia. Primeiro a gente tem a internet das coisas. Imaginem sensores espalhados pelo solo que medem a umidade em tempo real. Se a terra seca, o sensor manda um sinal e o sistema de irrigação liga sozinho.
na quantidade exata de água, economizando recursos hídricos. Por segundo, a gente tem os drones e os vantes. Eles não servem apenas para tirar fotos. Eles usam câmeras multiespectrais que enxergam a saúde da planta através da reflexão da luz, detectando pragas invisíveis a olho nu. Terceiro, a gente tem os marketplaces e fintechs. São plataformas digitais que permitem o produtor comprar sementes e vender sua safra diretamente pelo celular, sem depender de intermediários que encarecem o produto, além de bancos digitais focados em financiar a safra com juros baseados no histórico produtivo de cada fazenda. Olhando para nossa casa, qual que é o cenário brasileiro? O Brasil é, sem dúvida, um dos líderes mundiais em agrotechs. O agronegócio representa quase 30% do nosso PIB, o que torna o setor um terreno fértil para inovação. Segundo o Radar Agrotech, já passamos de 1.500 startups ativas no país. Um ponto interessante é que o produtor rural brasileiro é jovem e conectado. Pesquisas mostram que a adoção de tecnologias digitais no campo brasileiro supera a de muitos países desenvolvidos. Nós temos polos de inovação fortíssimos, como o Agrotech Valley em Piracicaba, São Paulo, que é um ecossistema que reúne universidades, aceleradoras e multinacionais criando soluções tropicais, ou seja, tecnologia feita para nosso clima e o nosso solo. Expandindo para o mundo, a gente vê uma corrida tecnológica global, mas com focos diferentes em cada região. Nos Estados Unidos, o foco é a automação pesada e Big Data, visando substituir a mão de obra que é caríssima por lá. Em Israel, que é um país desértico, eles são os reis da eficiência hídrica. Praticamente toda a tecnologia de gotejamento inteligente vem de lá. Já na Europa, a grande tendência é a regulação ambiental e a produção em ambientes controlados, como estufas verticais, devido à alta falta de espaço e ao clima frio. O mundo todo converge para o mesmo ponto: usar software para garantir segurança alimentar para as próximas décadas. Para tangibilizar tudo isso, eu selecionei 3 empresas que são referências. A primeira é brasileira e motivo de orgulho, a Solinftech. Eles criaram uma inteligência artificial chamada Alice. Ela funciona como uma torre de controle de fazenda. Ela coordena a logística entre colheitadeiras e caminhões para que nenhuma máquina fique parada esperando. Isso gera uma economia de combustível milionária. A segunda é a gigante John Deere, que está deixando de ser uma montadora para virar uma empresa de software. Ela utiliza tratores tecnológicos que operam sozinhos, tomam decisões e enviam dados para a nuvem. E por terceiro também cito a IndicoAg, que é um unicórnio americano. A inovação deles é biológica. Eles revestem sementes com micróbios que ajudam a planta a resistir à seca, diminuindo a necessidade de fertilizantes químicos. E o que faz rodar tudo isso? Quais tecnologias são a base? Não uma única tecnologia, mas sim um pacote delas. A gente tem o GPS de alta precisão, o RTK, que permite erro de apenas 2 centímetros na navegação das máquinas. A gente tem a computação na nuvem e o Big Data para armazenar terabytes de dados históricos. E claro que a inteligência artificial e a visão computacional, que são os cérebros que interpretam as imagens dos drones e dizem ao computador: olha, aqui tem uma árvore daninha, aplique o herbicida agora. Então, para concluir, dá para reforçar que as agrotechs, elas não são apenas uma tendência passageira, mas elas representam a única forma viável da gente alimentar o mundo futuro, que é unindo a produtividade econômica com preservação ambiental. Obrigado pela atenção.